tá bom? O texto que a gente vai ler hoje, na verdade, ele não começa no capítulo 24, mas ele começa no capítulo 23. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir ela, eu vou projetar aqui o texto, mas se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar e quiser marcar na sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? O Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no final do capítulo 23, nós temos o verso de 36 até o verso 39, tá certo? E lá nos versos 36 a 39, a gente tem ali a última vez que Jesus ele pisa no templo. Ali ele se despede do templo, tá certo? E quando ele está saindo do templo, ele vai proferir ali algumas palavras. E lá está escrito assim: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Tá certo? Então, quando Jesus tem essa última aparição ali no templo, ele teve uma discussão ali, né, bem quente ali com os fariseus, e antes de sair do templo, ele faz menção a essas palavras, né? A vossa casa ficará deserta. Que vossa casa é essa? Ele está se referindo ao templo. Ele está dizendo que o templo em Jerusalém, ele ficará o quê? Destruído. Ficará deserto. Tá certo? Então ele faz essa declaração. E agora no capítulo 24, dos versos 1 a 3, olha o que está escrito ali, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então aqui, Jesus, né, ele faz aquela declaração quando ele está saindo ali do templo, tá certo? Eis que a vossa casa ficará deserta. Só que o que a gente observa depois é que os discípulos eles ficam preocupados, tá certo? A gente tem que levar em conta aqui que o templo, ali, a construção do templo em Jerusalém, era o símbolo da religião judaica, tá certo? Era o artefato, assim, era o símbolo mais importante do judaísmo, da religião dos judeus. Ou seja, ali o templo era o símbolo, né, de todo o plano da redenção estabelecido por Deus, e também ali era a presença de Deus que estava naquele local. Então, quando Jesus fala para eles que a vossa casa ficará deserta, liga um sinal de alerta. Eles falam: opa, peraí, como assim? Né? O lugar de habitação de Deus vai ficar deserto? Como que pode acontecer isso? Por isso que a gente vê aqui, no verso 1, eles mostrando para Cristo a construção do templo. Tá certo? Eles saem para o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras ficava do lado ali da cidade de Jerusalém, e dali eles tinham uma visão privilegiada do templo. Eles falam: olha a magnitude desse templo, olha a grandeza desse templo, como que esse templo vai ser destruído? Como que essa casa vai ficar deserta? Ou seja, eles ficaram preocupados, porque o símbolo da religião deles, né, Jesus disse que o quê? Ia ser destruído completamente. E aí, de novo, Jesus, ele reenfatiza aquilo que ele disse anteriormente. Ele diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. Então, quando Jesus faz essa menção, os discípulos ficam alarmados, eles ficam preocupados. E aí, quando eles estão ali no Monte das Oliveiras, em particular, chegam alguns dos discípulos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso 3, que o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, ele é paralelo a esse de Mateus 24. Ali chega, junto de Jesus, João, Tiago, Pedro e André. E os quatro perguntam para ele: Senhor, quando que vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando que a casa de Israel ficará deserta? E eles querem saber uma outra coisa: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, essa pergunta aqui dos discípulos, eles querem duas respostas. Quando que o templo vai ser destruído? E quando o reino de Deus será estabelecido com a vinda de Jesus? Lembrando aqui que os discípulos, eles aguardavam que Jesus se tornasse rei temporal. Eles queriam que Jesus proclamasse rei naquele tempo deles, tá certo? Eles não tinham a compreensão espiritual de que Cristo primeiro precisaria morrer, né, depois ressuscitar, e depois de algum tempo ele retornar para estabelecer o seu reino. Então eles achavam que Cristo iria estabelecer o reino ali naquele momento.
Então, quando Cristo falou que o templo ia ser destruído, ele falou, mas peraí, se o templo vai ser destruído, quando que vai ser estabelecido o reino? Tá certo? Então, eles fazem essas duas perguntas para Jesus aqui, e é isso que a gente vai ver agora nas respostas, tá certo? Qual que é a resposta que Jesus dá para essas duas perguntas?